Então, nós já sabemos criar um primeiro projeto aqui na OpenCV, né? Vamos para algumas informações básicas de imagem, ok? Não sei se todos sabem, né? Mas, por precaução, aqui a gente tem uma imagem. Se você pegar essa região aqui, o olho lá da lena, e der um zoom, você vai ter uma coisa assim, né? Você tem uma matriz com um monte de quadradinhos coloridos. Cada quadradinho desse tem um nome, chama pixel. Pixel vem de onde? Vem de elemento de figura, tá? O computador, apesar da gente ver uma coisa assim, ó, bonitinha, né, cheio de informações aqui, olha, isso aqui está escrito Red Bull, aqui é background, isso aqui é o carro, o computador enxerga isso aqui, ó, é números, um monte de números, tá? Em escalas de cinza, né, a gente pode representar uma imagem como essa aqui, dessa maneira, como uma matriz de números. Como que fica? Seria uma matriz de M linhas, N colunas, tá? Aí, cada uma desses valores irá variar de 0 a 255, 256 valores, ok? Pode ser de 0 a 1, quando você tiver um número em ponto flutuante, né? Então, você vai ter lá, cinza é meio, né? 1 é branco, 0 é preto. Mas, em geral, a gente usa aqui de 0 a 255. E a colorida? A colorida é a mesma coisa, só que eu tenho 3 bandas, né? Eu tenho uma para o azul, uma para o verde e outra para o vermelho. Então, é uma matriz M por N por 3. E cada um dos elementos dessa matriz vai de 0 a 255. Tá? Como que faz para administrar, ler, processar imagens na OpenCV? É usando essa estrutura de dados aqui, ó, MAT. Ela é uma matriz, mas como a gente viu aqui, uma imagem é uma matriz. Então, a gente pode operar essa imagem como se fosse uma matriz de números mesmo. E de fato. Então, para criar uma matriz 480 por 640 por 3, né, nossa imagem 640 por 480, é só usar esse código MAT, image, e aí você coloca aqui o número de linhas e o número de colunas. Em OpenCV é o contrário, né? Geralmente a gente usa o número de colunas e depois o número de linhas. Em OpenCV é número de linhas primeiro e o número de colunas. E aqui eu estou falando o seguinte, estou falando que cada elemento dessa matriz 640 por 480 vai ser uma trinca, né, com três elementos do tipo byte, de um byte, de um tamanho de um byte. Isso aqui gera para a gente uma matriz 480, 640 por 3, que é uma imagem colorida. Tá? Como que faz para acessar um pixel, ou seja, um elemento dessa matriz? Bom, a gente precisa fazer um typecast aqui, né? Então você dá a linha e a coluna. E aí você fala, olha, nesse elemento você vai converter ele para mim no tipo um vetor com 3 bytes. Então ele te dá o vetor com 3 bytes. E aí para acessar cada uma das componentes é só usar color.val, aí 0, 1 e 2. Essa não é a maneira mais eficiente de acessar elementos em OpenCV não, tá? Na matriz de OpenCV não. Mas é a mais intuitiva. Ok. Uma outra forma que a gente tem aqui é o seguinte. Outro exemplo aqui. Uma matriz 7 por 7. Agora, ao invés de ser 3 colunas, né, a gente tem 2. E ao invés de ser float, ao invés de ser byte, é float. Então, como que fica? 7 por 7, CV32, porque é um float de 32 bits, com 2 colunas. E aqui, quando eu uso escalar 1,3, eu estou falando para preencher cada um dos elementos dessa matriz M com a dupla 1 e 3, 1 e 3. Tá? Então, aqui eu já estou criando uma matriz 7 por 7 por 2 e inicializando ela. Bom,
no meio do código você agora precisa que a matriz cresça ou diminua. Como que você faz isso? Usa a função .create. Aqui eu estou pegando e transformando a matriz 7 por 7 em 100 por 60, com 15 colunas, e cada coluna tem 1 byte. Tá? Então ele vai pegar essa matriz M e vai transformar nessa nova matriz. A matriz anterior, com os dados anteriores, são deslocados. Ela não existe mais em memória. Outras operações importantes que você pode fazer com matriz. Criar uma matriz identidade, né? Aqui eu estou criando uma matriz identidade 4x4, né? Do tipo double, né? Um float com 64 bits. Você também pode inicializar uma matriz com valores na mão, então você pode usar esse tipo de inicialização que eu estou falando, que é uma 3x3, é double, e já estou dando os valores de cada um. Então, como é 3x3, essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha. Ok? Para copiar uma linha, a gente pode acessar uma linha ou uma coluna de uma vez na OpenCV. Como que isso é feito? Você usa a função row ou call. Aqui eu estou acessando a segunda linha, porque a gente começa a contar de 0 até n-1, se você tem n linhas, né? Então primeira linha é 0, a segunda linha é 1, a terceira linha é 2, o índice dela. Bom, aqui eu quero copiar a segunda linha para essa matriz aqui. Se eu quero copiar, eu tenho que usar a função .clone. Se eu tirar essa função aqui, .clone, o que ele vai me retornar é uma referência para essa segunda linha. Então, se você vem aqui na row clone, lá no seu código, e muda alguma coisa, no final você está mudando a função, a matriz original. Então, para evitar esse tipo de problema, você usa .clone. Para copiar uma coluna, mesma coisa, só que aqui a gente usa, ao invés de row, usa call. E aqui eu estou copiando a terceira coluna, né? Bom, dentro lá do módulo de funções de matemática para OpenCV, manipulações algébricas, a gente tem uma série de funções já implementadas para fazer cálculos com as matrizes. Então, aqui eu tenho o que eu estou fazendo aqui é multiplicando os valores da linha 5 por 3 e somando os valores com a linha 3. Então, o que eu faço aqui? Pego a segunda linha, tá? Mando para aqui, para essa matriz row. Isso aqui é uma matriz 1 por n, por exemplo. É só uma matriz linha. Então, eu pego esse valor aqui, o valor 0,1, o elemento na posição 0,1, ou seja, o segundo elemento da minha linha, né? E coloco 3,14. E aí na quarta linha, o que eu vou colocar na quarta linha? A quarta linha mais a sexta linha multiplicado por 3. Isso aqui é uma mão na roda na hora que você estiver fazendo manipulação com matriz e com os números que estão na matriz. E como eu mostrei para vocês no início, imagem é uma matriz de números. Então, se tem facilidade para tratar as matrizes de números, a gente vai ter um conjunto de facilidades enormes para tratar imagem, para manipular imagem. Como que é feito para carregar uma imagem, tá? Download em uma imagem? É muito simples, só usar a função inRead, ok? Aí você fala qual é o arquivo e se você quer carregar ela como em tons de cinza, em grayscale, ou então colorida mesmo. Aqui eu estou pedindo para carregar a imagem colorida, tá? Assim como eu tenho uma função para ler em read, eu tenho uma para salvar. Então, vem cá, em write, salva a imagem. Você dá o nome do arquivo que você quer, né, salvar e a imagem que você vai colocar nesse arquivo, ok? Aqui, olha só que interessante. Pela extensão, a OpenCV já trata o formato para você. Então, aqui eu estou colocando, eu estou lendo como JPEG e salvando como PNG. A OpenCV vai fazer a conversão e salvar lá para PNG.
nosso in-show aqui para mostrar a imagem, né? E o H-key. Para usar essas funções, vocês precisam desse include aqui, high UI. As opções de carregar a imagem, né? A gente tem 3 opções, basicamente. Carrega a imagem com cor, carrega a imagem em tons de cinza. E essa terceira aqui é quando você tem, por exemplo, uma imagem em PNG, que na verdade não é uma imagem. Ela está em PNG para conter os dados que você precisaria. Que tipo de situação, onde que isso acontece? Imagine que você tem uma imagem que é um mapa de profundidade, onde cada pixel, na verdade, representa uma distância e não uma cor. Você salva em PNG, de 0 a 255. Depois você lê aquilo e converte por um fator de escala, né? Porque a distância não vai ser de 0 a 255, mas é só ter um fator de escala, você tem a profundidade que estava salva. Tá? Aí, nesse caso, você usa essa terceira opção aqui. Ok? Mais um códigozinho aqui que a gente vai usar ao longo desse mini curso é lendo frames de um vídeo. Uma das coisas mais interessantes que tem no OpenCV é a forma intuitiva com que as funções são implementadas. Olha só, para eu ler frames de um vídeo, eu simplesmente tenho um objeto, né, que é do tipo video capture, mais sentido que isso, impossível, né? Peço ele para abrir aqui, como eu falo 0, aqui eu estou falando para ele usar a câmera default do meu sistema, a câmera padrão. Então, nesse notebook aqui, ele usa a webcam. Aqui eu estou criando uma janelinha, tá? Com o nome de vídeo. E aí, para eu pegar o frame da imagem, da câmera, simplesmente você usa o objeto cap, né? E o operador maior, imagem. Pronto, já tem um frame. Então, se você quiser mostrar, você dá um in-show aqui no image, dá um H-key para esperar um pouquinho, você tem aquele frame. Aqui embaixo, depois que você capturou esse frame, é só processar a imagem. Para fazer a leitura dos frames de um vídeo salvo no arquivo, ao invés de usar 0 ou o índice de alguma outra câmera, é só colocar o endereço do vídeo no seu sistema de diretórios lá. O resto é a mesma coisa. Continua lá. Cap, maior, image. Ok? Aqui é só um bônus, né, para quem tem Kinetic em casa, quiser colocar lá o Kinetic, usar o Kinetic no computador, a OpenCV também provê um conjunto de funções que lê tanto a imagem RGB, imagem cor, quanto a imagem de profundidade que o Kinetic provê. Para fazer isso, você usa, né, a mesma coisa, o Video Capture, mas aqui você tem que falar que você quer usar o drive da OpenEye, que é o drive que lê do Kinetic. E aqui você fala, olha, quero ler o mapa de profundidade, quero ler a imagem colorida. E coloca aqui, né? Quero colocar nessa mate ou nessa mate. Pronto, você tem a imagem e o mapa de profundidade. Uma outra coisa importante e que a gente usa muito em visão computacional é o conceito de região de interesse. O que é isso? Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma aplicação de rastreamento de pessoas. Então, para você rastrear uma pessoa, qual que é o primeiro passo? É detectar aquilo que você vai rastrear, ok? Você tem que ter algo para rastrear. Então, vamos supor que você tem um detector de pedestre ou de pessoas. Você roda e ele vai te dar uma região ali onde ele acredita que aquela pessoa está lá. Ótimo. Agora você usa as informações que estão naquela região para rastrear, certo? O problema é que se você for usar toda a região da imagem, além de aumentar o custo computacional do seu algoritmo, você também vai ter problema com informação que não te interessa. Você só está interessado na região do pedestre. Então, com a região de interesse, o que você faz?
Após detectado o pedestre, você fala que agora o que é de interesse seu é aquela região em volta do pedestre. E aí você extrai as informações dali. Como que isso é feito? Aqui é um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem, essa imagem aqui de um gato, e a região de interesse, por exemplo, é só a face do gato. Né? ROI é de Region of Interest. Como que faz isso em OpenCV? Muito simples. Você define um retângulo usando a classe Rect. Essa classe Rect você tem o canto superior esquerdo do retângulo, x e o y, e a largura e a altura dela. Tá? Definido esse retângulo, né, que vai ser sua região de interesse, basta você ter uma imagem, por exemplo, essa Origin Image, e você passa como argumento o retângulo. Essa nova imagem aqui, ó, ROI Image, ela é somente a região de interesse que está entre 100 e 100 e que tem uma largura e uma altura de 300. Pronto, você não precisa mais trabalhar aqui, você trabalha só aqui. Ok? De novo, voltando àquele problema de cópia ou referência, aqui, qualquer mudança nesse caso aqui, vai mudar essa imagem original. Então, se você não quer que isso aconteça, ponto clone aqui. Então, aqui um exemplo, né, de uso de região de interesse. Eu tenho lá, carrego a imagem da Lena em cor. Estou convertendo a imagem que estava em cor aqui para tons de cinza. Então, como que eu faço isso? Eu uso essa CVT Color e estou passando de BGR para cinza. Tá? Então, agora minha imagem gray é uma imagem, por exemplo, se essa Lena aqui for 640 por 480 por 3, a gray é 640 por 480 por 1. Tá? Existem várias outras opções de conversão aqui em espaços de cores. Tá? Essa é só uma delas. Então, agora eu estou definindo o meu ROI aqui. Tá? Essa é uma segunda maneira de definir o seu ROI. Qual que é? Você já cria uma matriz, aqui eu estou chamando de ROI, e aí eu passo como argumento a matriz, a imagem que eu vou usar, mais a região de interesse que vai me definir. Então, no fim, essa ROI aqui, na verdade, é uma imagem que está entre 100 e 100, 300 por 300, dentro dessa imagem aqui. Tá? Se eu atribuo para a imagem 2 esse ROI, quando eu modificar aqui, eu vou estar modificando aqui, que na verdade eu estou modificando o gray, a imagem original. Para evitar isso, ponto clone de novo, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui de como usar essas regiões de interesse, tá? E vou aproveitar e falar para você sobre uma forma de fazer segmentação, que é usando limiares. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa maçã aqui. Se eu quero segmentar só o que é maçã, eu posso usar a intensidade de pixel ou o que é background do que é foreground. É só usar a intensidade de pixel. Qual a intensidade? Aí é complicado. Isso aqui é uma forma muito simples, né, de fazer isso. Tá? Não funciona em qualquer caso, né? Só em casos muito estritos mesmo. Mas é só um exemplo para eu mostrar para vocês como usar uma região de interesse. Então, para fazer thresholding, a OpenCV oferece essa função aqui, threshold. Você dá a imagem fonte e a imagem destino, que vai ser essa imagem fonte aqui, transformada pelo limiar que você passou. Então, aqui eu tenho o limiar, que vai ser utilizado para definir o que é branco, o que é preto, por exemplo. E aqui é o valor máximo, que fala, por exemplo, se eu usar aqui essa opção aqui, Threshold Binary Inv, vai ser assim: se o pixel da imagem XY for maior que o threshold aqui que você colocou, o limiar, então você pega esse pixel aqui e transforma ele para 0. Do contrário, você coloca esse valor máximo aqui. Tá?
Tem tem o binário também e mais uns outros 3 lá. Vou usar esse aqui porque o resultado fica mais interessante. Vamos lá no nosso segundo demo aqui. Então, aqui eu estou usando eu estou carregando essa imagem aqui, que é o símbolo lá do laboratório. Esse retângulo aqui em vermelho não existe na imagem. Isso aqui eu só pintei para mostrar para vocês qual que é a região de interesse aqui, tá? Então aqui não houve mudança nenhuma na minha região de interesse. Por quê? Porque se eu mostrar para vocês o código aqui, ao invés de usar passagem por referência, eu dei um clone aqui. Olha aqui, eu clonei, eu defini uma região de interesse aqui. E aí eu fiz o threshold nessa região de interesse. Só que a imagem que eu estava usando, ela não tinha uma referência para a imagem original.